tarde, pessoal. Tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais esse nosso encontro aqui para a gente conversar sobre introdução alimentar, né? Já estamos em abril, hoje é quinta-feira, dia 10 de abril, né? Então sejam muito bem-vindos, vocês que estão chegando aqui agora. Boa tarde, a Laís, a Rayana, né, a Cláudia, Piero, Cantinho da Val, Iraide, Jade, boa tarde, vocês que estão chegando, a Maria, Maria do Socorro, a Shirley, a Flávia, boa tarde, pessoal. Vocês que estão chegando aqui agora, eu já peço para vocês compartilhar essa live, subir seu like aqui, que o assunto da nossa live hoje é sobre carnes para o bebê na introdução alimentar. Um tema solicitado por uma mãe aqui na nossa live, terça-feira. Boa tarde. Então, que o Senhor Jesus venha abençoar a casa, a vida de vocês, tá? E vamos começar mais essa live aqui hoje, ok? Vai compartilhando, gente, vai curtindo essa live aqui. Sempre compartilha com uma mãe, com alguém que você conhece, para poder saber que a gente tem esse momento aqui de terça e quinta-feira, às 2h30 da tarde, para a gente ensinar, aprender sobre introdução alimentar. Amém? Vamos começar? Estou um pouco rouca hoje, tá? Vocês não ligam não, tá bom? Vou conversar mais pausado, tá? Mas vamos lá, dá para a gente conversar aqui. Espero que vocês estejam bem, em nome de Jesus, né? Tá chegando mais um final de semana, né? Já é quinta-feira, passa muito rápido, né, gente? Então vamos lá, vamos começar a nossa live aqui, tá bom? Nossa, quanta gente chegando, vamos ver aqui quem tá chegando. Betônia, é isso? Betoniro, a Rosane Betoni, ai, consegui, Rosane! A Paula, a Gleice, a Andréia, a Ana Letícia, a Vanessa, a Maria, a Rosimeire, a Andréia, a Carla. Gente, que legal, sejam bem-vindos. Bora começar a nossa aula, né? Então vamos lá. O assunto da nossa live de hoje, boa tarde, Karen, são carnes para o bebê na introdução alimentar, né? Muitas mãezinhas têm dúvida, essa é uma dúvida de uma mãezinha aqui da nossa live de terça-feira que pediu para a gente conversar hoje sobre carnes. Então, vamos lá. Carne para o bebê na introdução alimentar. O que pode, o que não pode, né? Quando, tá bom? Então, você que tem essa dúvida, já fica aqui com a gente que a gente vai tentar aqui tirar essa dúvida. Vou tentar tirar essa dúvida de vocês da melhor forma possível, beleza? Então, vamos lá, vamos começar. Pessoal, quando o bebê completa 6 meses, né, vocês já aprenderam, a maioria de vocês já sabe, que a gente tem 5 grupos alimentares para oferecer para a criança, para ensinar essa criança a comer, certo? Lá no pratinho do bebê, lá na comidinha, fora as frutas. Um desse grupo são as carnes e ovos, tá bom? Então, quando a gente se trata lá do grupo alimentar, que são os alimentos essenciais que o bebê precisa aprender a comer, que precisa ser introduzido para a criança logo com 6 meses, esse grupo das carnes e ovos se faz presente. Então, quando eu falo para vocês que é para oferecer carne e é para oferecer ovo para o bebê, isso é para acontecer a partir de 6 meses, tá? Dilma, mas como que eu faço isso? Dilma, mas eu vou dar o caldinho, eu faço o caldinho da carne. Então, quando a gente fala carne, a gente está falando que são as carnes em pedaços ali, bem picadinho, para oferecer para a criança. Então, eu não vou estar oferecendo para esse bebê, eu não vou cozinhar a carne e pegar a água do cozimento dessa carne e colocar por cima da comida, do pratinho do bebê. Eu vou oferecer para essa criança, na textura adequada para cada mês do bebê, a carne em si, a própria carne, tá bom? Então, o que eu posso oferecer para o meu bebê de carne na introdução alimentar? Gente, você pode estar oferecendo todos os tipos de carnes que sejam carnes, porque tem alguns alimentos que não é carne, que nós consideramos como mistura, tá bom? Nós consideramos como carne, mas que não é carne, tá? Então, todos os tipos de carne, você vai poder oferecer para o seu bebê
todas as partes do boi, tá? Do porco, tá bom? Do frango, peixe, vai oferecer dos ovos, tá? Se você tiver aí na sua região, se tiver carne do quê? De ovelha, cabrito, você entendeu? Sendo carne e a região que você mora e você tem costume dessa carne, por exemplo, né? Eu tenho muitas alunas do meu guia de introdução alimentar que elas moram fora do Brasil. Tenho alunas de Portugal, tenho alunas de Moçambique, de Angola, dos Estados Unidos, da Irlanda, né? Eu tenho vários do Canadá, agora a gente tem alunas do Canadá. Então, que tem hábitos alimentares diferentes, que comem tipos de carnes diferentes, outros bichos aí, tá? E que é carne, e você pode estar introduzindo de acordo com a tua cultura para a criança. Bom, então, o que faz diferença nessas carnes? Essas carnes elas precisam ser bem cozidas, bem picadinhas, não pode essa carne estar mal passada, tá bom? Porque carnes mal passadas têm risco de intoxicação alimentar para a criança, para o bebê, que não ainda é fortalecido na sua imunidade. Por isso que nós não podemos, pessoal, oferecer carne crua mal passada, ovo cru, ovo mal passado para a criança, tem que estar sempre bem cozidinho, tá bom? Eu não posso estar oferecendo para a criança peixe cru na introdução alimentar, porque a criança ainda não tem resistência a bactérias, então precisamos tomar muito cuidado com isso, tá? Idioma, mas em questão de alergia, bom, a gente sabe que, né, os crustáceos, os frutos do mar, até mesmo os peixes, têm risco de alergia, ok? Mas o peixe, assim como os alimentos todos alergênicos, o ovo, por exemplo, você vai oferecer para a criança mesmo assim, desde os 6 meses essa carne. Por que eu vou estar oferecendo o peixe e o ovo? E eu já falo sobre os frutos do mar, tá? Por quê? Porque o bebê, com 6 meses, ele tem, a gente chama janela imunológica. Então, na janela imunológica do bebê, é muito mais tranquilo a gente incluir os alimentos alergênicos. É por isso que nós falamos, o período de nós testarmos se a criança tem alergia ou se não, da gente, além de testar, né, incluir, facilitar com que o organismo aceite esse alimento na introdução alimentar da criança, é de 6 meses a 1 ano. É quando eu sempre explico aqui, né? Faz bastante tempo que eu dou aula aqui, bastante tempo que eu dou consultoria, e uma coisa que eu brinco muito com as minhas alunas, meninas, é o seguinte: imagina, né, que a gente tem soldadinhos para nos defender. Então, a gente tem os soldadinhos do mal, que são as bactérias ruins, os vírus, que vai entrar no nosso corpo. Mas no nosso corpo, nós temos os soldadinhos do bem, tá? E os soldadinhos do bem, eles estão para defender o nosso corpo de possíveis ataques. Bom, então, a criança, o bebê, ele está começando a formar esses soldadinhos. E esses soldadinhos, em defesa do corpo, vem muito também, que chama imunidade da criança, do seu leite materno. Tá? O seu leite materno passa imunizantes para o bebê. Por isso que é tão importante amamentar, mesmo que você precisa completar o seu leitinho aí com fórmula infantil. Por quê? Porque uma gota do seu leite tem bastante imunizante para a criança. E aí a gente começa a fortalecer os soldadinhos desse bebê. Dilma, o que tem a ver isso com as carnes que a gente está conversando aqui, não é verdade? Tem a ver que o ovo, que muita gente tem medo, e o peixe tem possibilidade de causar alergia na criança. É um alimento considerado alergênico. Então, o que a gente precisa fazer? Testar esses alimentos na criança quando os nossos soldadinhos baixam as armas. Ele fica mais tranquilo, né? O que acontece com a nossa imunidade, que eu estou falando aqui de soldadinhos, que seria representados por soldadinhos, tá bom? O que acontece quando o bebê faz 6 meses? O nosso organismo, né, o nosso cérebro, ele entende que vai começar a chegar, a partir de então, coisas diferentes, alimentos diferentes nesse corpo, que não é o leite.
O nosso corpo já sabe que nessa fase vai ser recebido alimentos diferentes. E que se ele ficar atacando tudo que chega, tudo que entra, como que a criança vai aprender a comer? Eu estou falando de uma forma bem lúdica para vocês entenderem, ok, gente? Tá bom? Como funciona mais ou menos o organismo, tá? Então, quando eu vou e aproveito com 6 meses até um aninho, que essa criança vai ter contato com muitos alimentos, e eu no meio desses alimentos eu coloco os alergênicos, é mais fácil passar pela barreira dos soldadinhos de defesa da criança e esse organismo aceitar esses alimentos alergênicos. Vocês conseguiram entender por que, que a gente fala que tem que, mesmo sendo alergênico, a gente testar a criança com 6 meses, incluir os alimentos alergênicos com 6 meses? Tá? É devido a isso, devido à janela, isso se chama, toda essa historinha que eu contei para vocês, chama janela imunológica do bebê, tá bom? Beleza? Deu para entender? Então eu vou oferecer o peixe, eu vou oferecer o ovo, e toda vez que você for oferecer um alimento alergênico, você precisa sempre estar atento, né? Observar as possíveis reações, tá bom? Agora, como a gente está conversando hoje, pessoal, sobre carnes, tá? Se eu for estar oferecendo frutos do mar, tem um detalhe muito importante que vocês precisam estar atentos. Você que não tem hábito, que não mora perto de lugares que tem esses frutos do mar fresco, que não é hábito da sua rotina alimentar, da tua casa. Por exemplo, na minha casa é comum a gente ter todos os dias frutos do mar para comer, porque nós somos pescadores, nós moramos de frente para o mar, nós compramos fresco todos os dias, a gente tem hábito, nós conhecemos. Quando eu estou falando de uma pessoa dessa característica, desse nível, ou do Brasil ou de fora do Brasil, que a gente tem muitas pessoas que assistem a gente, né? Que não é só do Brasil, tá bom? Que está em várias regiões, várias partes do mundo. E, inclusive, eu ganhei um selo da Hotmart, porque eu já vendi em mais de 10 países. Quem que viu os stories lá, né? Eu ganhei um selo da Hotmart, que é a plataforma onde eu tenho todos os meus produtos. Eu ganhei um selo por eu vender para mais de 10 países. O meu guia já alcançou mais de 10 países. Então, cada pessoa sabe ali o que é hábito alimentar da casa dela. Então, se for o hábito alimentar e você está nessa condição que eu falei, você vai estar oferecendo esses frutos do mar para o seu bebê na janela imunológica e observar se essa criança vai ter alguma reação ou não, tá? Por que eu falo que a gente precisa ter muito cuidado com os frutos do mar? Por causa do risco de intoxicação, né? Ele é muito sensível, esses frutos, os frutos do mar é muito sensível, ele estraga muito rápido, se deteriora muito rápido, tá? E isso pode causar intoxicação alimentar na criança. O risco bacteriológico que a gente fala dos frutos do mar é muito alto. Por isso, se você não tem esse hábito, por este motivo, eu recomendo você deixar para depois, ok? Deixa para depois se você não tem costume, não é hábito da sua casa, você não tem isso fresco perto de você, você não conhece, né, da onde vêm esses frutos do mar, beleza? Agora, tirando isso, todos os outros alimentos você pode estar oferecendo para a criança, inclusive os peixes, tá? Inclusive os peixes congelados, quando você compra, aí você pode estar oferecendo para a criança, tá? A partir de 6 meses, você vai estar oferecendo para o bebê todos os tipos de carne, tá? Inclusive, pessoal, se for possível, vocês oferecerem miúdos que nem o fígado bovino, é excelente fonte de ferro, né? Os miúdos do frango, se você puder oferecer para o seu bebê, tá ótimo, tá bom? A gente sabe que a criança, ela tem aí uma deficiência de ferro, e aí muitos pediatras dão o aporte de ferro. Na verdade, minha filha precisou tomar, por exemplo, mas tem muitos alimentos que tem, assim como o fígado. Então, deixe o seu bebê experimentar fígado. Mesmo que você não goste, faça para ele. Aqui em casa eu não como, eu não gosto. Meu marido ama, minha filha aprendeu a comer, gosta também. Tá bom? Mas a gente tem que deixar a criança provar de tudo, mesmo aqueles alimentos que você não gosta de comer.
deixa ele provar, né? Que daí ele aprende a comer e você depois faz para ele, você também acaba aprendendo a comer. Eu não aprendi a comer ainda, eu confesso. Mas eu faço aqui com o pessoal, ou quando meu marido tá com muita vontade, ele estava no Brasil em janeiro, eu falei, fala para sua mãe fazer para você a farofinha de miúdos e o fígado para você comer, tá? O meu problema com o fígado é o cheiro forte, mas tem um jeito fácil e tranquilo de não ficar cheiro e ficar macio. Tem até vídeos meus aqui que eu já expliquei para vocês, que eu aprendi ainda com a minha sogra a fazer. A minha sogra faz muito fígado na casa dela, que todo mundo gosta lá. E eu aprendi com ela a fazer. Se você procurar uns vídeos meus aqui no Instagram, no TikTok, vocês vão encontrar como é feito, tá bom? Eu ensinando vocês a fazerem, tá? Beleza, pessoal? Então, sobre as carnes, não tem muito segredo. Ah, já ia esquecendo, né? Lembra que eu falei para você que nem tudo é carne, que a gente vê como mistura, né? Vocês são assim igual eu? Mistura, né? Na minha casa, a gente pobre não é prato principal, né? É mistura. O que tem de mistura hoje para comer? Na casa de vocês é assim, eu cresci assim, gente. Tem mistura hoje? Minha mãe foi, mistura hoje é só ovo, né? Aí tem um outro lá, mistura hoje é o quê? Linguiça. E aí, linguiça é carne, gente? O que vocês acham? Quem considera linguiça aqui carne? Fala para mim. Quem considera linguiça carne? Quem considera? Vocês acham que linguiça é carne? Quem que acha que vai, mulherada? Responde aqui, vai. Deixa eu ver o comentário de vocês. Quem que acha que é carne? Linguiça é ou não é carne, gente? É ou não é carne para eu poder falar sobre a linguiça? A Rai falou que não. Ai, Rai, valeu, hein? Falou que não é carne. Quem mais aqui acha que linguiça é carne ou não é carne, gente? É ou não é carne? Não é carne. A Leti, é isso? Leti falou que não é carne. A Bianca, não é carne. Vocês estão boas, hein? Ah, vocês estão muito boas. Ah, isso mesmo, mulherada. Boa tarde, Cecília. Não, exatamente. Gente, linguiça faz parte. A Ellen falou que não, isso aí. A Joyce falou que não. Vocês estão, ó, very nice. A Rosimeira falou não é carne. Ah, e a Francisca falou claro que é. Claro que é. Tem uma que falou que é. A Francisca falou que é carne. Não, meninas. Não é carne. Linguiça não é considerado carne, tá? Linguiça é embutido. O que é embutido? Eu pego frações de carne, coloco vários aditivos ali, tá bom? E aí eu transfaço ele, coloco conservantes, aditivos, e ele vira o quê? Um embutido. Então ele não é carne. Porque a carne in natura, você corta, você mata o bicho lá, tira as partes e vende para você. Os embutidos são processados. Tudo que é processado não é natural, por isso ele não é carne, ele é embutido, tá bom? Aí tem vários tipos de embutidos, desde o mais ou menos até os bem ruins, igual a salsicha, tá? E a gente precisa tomar muito cuidado, que tem muitos alimentos. Aqui no Canadá, eu conheci o salame. Eu fui num lugar aqui comprar e já fui logo olhando, que já fui filmar, porque eu fico procurando o tipo, né? Quem que já viu? Tipo, já falei com vocês sobre isso aqui. O tipo salame, né? É tipo salame, tipo calabresa, tipo portuguesa. Quem que já viu? Tipo linguiça calabresa, tipo linguiça portuguesa, tipo salame. Quando eu vejo lá que está escrito tipo, você vai no rótulo ler e você vai ver o que está escrito lá. E você vai descobrir que aquilo não é carne. Não é carne. Aqui no Canadá fui direto lá e era salame mesmo. Falei, uau! Salame mesmo, né? Era mais carinho, né? Mas eu achei aqui facilmente salame. Quando a gente vai nos supermercados do Brasil, a gente tem dificuldade, a não ser que a gente vai achar salame, por exemplo, artesanal, né? Nos lugares mais assim, mas a maioria que a gente vê vendendo dessas marcas famosas que a gente tem lá é o tipo. Tipo. E agora tem até o tipo queijo, né? Queijo mussarela. Cuidado, hein, gente? Dá uma lida lá atrás do rótulo da mussarela, porque mussarela não está sendo mais só mussarela. Infelizmente, tá bom? Assim como a gente já viu situações de leite condensado não ser leite condensado, não é assim? Fórmula infantil não ser fórmula infantil, composto lácteo enganando, não é?
Então a gente tem que ficar de os olhos atentos, tá? Então, embutidos, todos os embutidos, não vai entrar na alimentação do bebê antes dos 2 anos. Linguiça, salsicha, salame, essas linguiças de todos os tipos, presunto, tá bom? Apresuntado, peito de peru, não entra para criança antes dos 2 anos. Eu vejo várias propagandas, e agora tem até uma Nutri que está vendendo snakes para criança, que eu até gostava muito dela, né? Porque ela começou praticamente junto comigo. E ela era assim muito firme para criança tem que comer a fruta, criança não pode comer pacotinho, o conceito dela batia muito com o meu, e agora eu vejo ela vendendo snakes, né? Snakes para criança, para a hora do lanchinho da criança, para pôr na lancheira da criança snakes, né? Fruta cristalizada, fruta desidratada, né? E aí eu entro no conceito dos pacotinhos. Aí de repente você começa a inserir a criança pacotinho, você acabou com a sua ética e aquilo que você defendia que eram os alimentos in natura, de repente você mesmo está vendendo isso, né? E eu vejo muitas coisas assim que você vai lá e coloca, se você vai fazer um lanche para algum lugar para levar, você procura um mais saudável, e o mais saudável para você colocar não é sempre, mas é o peito de peru, né? E ela comenta muito isso, vende muito assim, né? E, gente, peito de peru não é saudável. Ele é embutido. Vai lá, faz filé, cozinha o frango, desfia ele, tempera, deixa num pote na geladeira. Aí você faz uns lanches, tem até a forma de você fazer aquelas carnes frias, sabe carne desfiada que você faz de lanche frio, que é aquela vaca louca, como que chama, pessoal? Tem um nome aí, que você faz friozinhos, que é aqueles lanches frios que você para oferecer, que você consegue deixar na geladeira para você mandar de lanche para sua criança, você consegue até congelar. Tá bom? Mas se você quiser oferecer, ok, mas é embutido. O peito de peru é igual o presunto, o apresuntado. É a mesma porcaria. Que mané a gente colocar isso daí, que o peito de peru é mais saudável, o peito de frango embutido. Não é, tá? Não é. Tem muita gente que acaba se vendendo, por exemplo, uma grande marca, né, de produtos infantis chegou até a mim para eu estar fazendo um merchan que chama para eles, ok? Me ofereceu, eu ia ganhar uma boa grana. Uma boa grana. Só que não é de acordo com a minha ética. Como que eu vou fazer propaganda de um produto que eu sei que é um veneno para as crianças? Que eu sei que é uma porcaria, que eu não concordo com isso só por causa do dinheiro. Então aí a gente começa a ver até que ponto vai a nossa ética, o nosso caráter, até que ponto o dinheiro compra a nossa ética, o nosso caráter, daquilo que a gente acredita. Aí eu falei assim, sinto muito, mas não. A gente oferece tanto, sinto muito, obrigada, mas o produto de vocês não vai de totalmente contra aquilo que eu acredito, aquilo que é bom de fato para as crianças. Então, não. Entende? Gente, vocês não podem deixar o dinheiro corromper vocês. A gente tem que ver nós em primeiro lugar, o que é aquilo que a gente acredita. O dinheiro não pode comprar a nossa alma. Entendeu? A nossa alma tem que ser de Jesus. Né? A gente tem que ser fiel àquilo que a gente acredita. A gente não pode permitir que o dinheiro nos corrompa. Eu sei que muitas pessoas, a gente vive numa situação assim, né? A gente fica indignado, não fica? Parece que até o mal sempre vence. Mas vocês não podem pensar assim, pessoal. De forma nenhuma. Se cada um fazer o seu, a gente tem uma chance de um dia mudar, de um dia melhorar. Entende? Eu tô aqui fazendo o meu papel. Eu falei, não. Não, eu poderia estar agora, nossa, entendeu? E, sabe, gente, verdade, eu poderia, né? Falei assim, nossa, mas você tem mais de 6 milhões de visualizações por mês, né? Olha quantas mães, isso aqui, olha. Não, não,
Entende, gente? Eu falei assim, olha, você me desculpa, você pode oferecer o que você quiser. É não. E é uma grande marca. E até eu falei, nossa, quem sou eu? Eu falei pro meu marido, olha isso aqui, olha a proposta que eu recebi. Olha, quem imaginar um dia, essa empresa me enxergar, gente! É verdade. Entende, gente? Mas eu não estou à venda. Eu não estou à venda. Né? Aquilo que eu acredito vai seguir firme, independente de dinheiro. E você tem que seguir isso e passar isso, esses valores. Eu tenho valores. Os meus valores não estão à venda. Foi isso que eu respondi para eles. Infelizmente, os meus valores não estão à venda. Se vocês me acompanham nas redes sociais, vocês sabem que eu bato em vocês. Por quê? Porque eu não acredito no produto de vocês. O produto de vocês faz mal para as crianças. Não era nem para estar na prateleira do supermercado. Entendeu? Então, meus valores não estão à venda, eu agradeço. Se um dia vocês tiverem um produto, de fato, que seja bom, aí a gente volta para conversar, mas esse produto não. Entende, gente? Então, isso vale para a nossa vida. Isso vale para tudo que a gente faz. Para tudo. Não deixe os seus valores serem comprados por dinheiro, corrompidos. Não permita isso. Não permita isso na vida de vocês. Tá? Então, eu acredito, quem me acompanha aqui, eu acredito muito em Deus, né? Eu tenho muita fé em Deus e eu sigo tentando todos os dias seguir os passos de Jesus. Todos os dias eu acordo e falo, Senhor, me ajude hoje a pecar pouco, a pecar menos. Me ajude hoje, Jesus, porque somos todos pecadores 24 horas por dia, gente. Então, me ajude hoje, Senhor, a cumprir os teus mandamentos. Eu acordo todos os dias, eu oro, Senhor, me ajuda. Me ajuda hoje eu não mentir, me ajuda hoje eu não enganar, me ajuda hoje não xingar ninguém, não pisar no calo de ninguém, entende? Todos os dias eu acordo, me dê calma, me dê paciência, sabe, gente? Então, todos os dias a gente tem que se esforçar, porque eu quero morar no céu. Eu quero morar no céu. Como eu quero morar no céu, todos os dias eu acordo e eu tento ser uma boa pessoa. Eu tento melhorar naquilo que não está legal. Né? Eu tento cumprir os mandamentos de Deus. Sabe? O que é os mandamentos? Não roubar, não mentir, não matar, não adulterar, não dar falso testemunho, não fofocar, não falar mal dos outros. Entende? E quando cai, se arrependa, peça perdão ao Senhor, seja sincero com Jesus. Eu aprendo isso todos os dias. E a gente tem que praticar isso todos os dias. Tá? Então, nem sei porque eu tô falando isso, né? A gente tava num assunto, mas enfim, Deus sabe que, né? Sabe o que fala, né? Vocês sabem que a live aqui é de Jesus, né? Quem tá aqui mais tempo comigo sabe que a minha live, quando Jesus quer falar, ó, tá livre. Beleza, pessoal? Tá bom? Então a gente precisa tomar cuidado com os alimentos de supermercado que a gente acha que é saudável, mas não é. Tá bom? Desses snacks que tá uma moda por aí de fruta desidratada, eu vou falar uma coisa para vocês. Ofereça a fruta para o seu bebê. Ofereça a fruta, põe na lancheira da sua criança a fruta. A fruta. Gente, eu faço a lancheira da minha filha todos os dias. A minha filha aqui, ela tem 2 snacks, né? Que chama 2 snacks e um lunch, que aqui é o almoço, ok? Eu não falo inglês direito, mas acho que dá para vocês entenderem aí, né? Então, o que seria? 2 lanches e um almoço. Então, ela entra às 9 da manhã e sai 15 para as 4 da escola, tá? Então, ela faz de manhã um lanche, ela almoça na escola e depois ela faz um lanche e vem embora. E toma um café da tarde aqui. Eu faço uma lancheira para ela todos os dias. Ela leva arroz, feijão, carne e legumes para a escola. Ela leva um pão com algum tipo de carne que eu coloco para ela. Ou ovo, ou carne moída, ou se não, frango. Ela leva 3 tipos de frutas. Eu coloco para ela uma maçã, eu ponho uma banana, uma pera, uma laranja. Eu ponho num potinho, coloco uva com morango, com mirtilo separadinho ali. Eu corto melão e mando para ela. Corto melancia, aí eu coloco aqueles gelo, sabe? Aquelas bolsinhas de gelo que a gente compra.
né? Eu deixo congelado para ficar geladinho, eu ponho na lancheira para ela e mando para ela. Então não tem necessidade de você ficar comprando, é prático, é rápido, né? São essas praticidades que estão vendendo para vocês, e tem um monte de gente, quando a pessoa lá vai lá e fala: ai, a lancheira da Nanã, quem que quer? Quem que quer o snack? Ah, eu comprei, eu quero, entrei no site, eu quero. Coloque eu quero que eu mando para você o link para você comprar o seu kit snacks. Tem um monte de gente que vai lá. Mas por quê? Porque a pessoa está vendendo o produto para você. Para você. Porque ela fala para você que é fácil, rápido, prático para sua vida. Mas e para o seu filho, é? É bom para o seu filho? É saudável para ele? Vai diminuir seu trabalho, seus olhos enchem, porque você fala: nossa, é saudável. Então, ao invés de eu ter a fruteira aqui na minha casa e picar a fruta para pôr dentro de um potinho para levar, eu jogo rapidinho ali dentro da lancheira da criança um pacotinho de salgadinho dessa fruta desidratada. Você entendeu, gente? Aí lá na frente, essa criança, ela não sabe nem descascar uma banana. Nem descascar uma banana. Ela sabe abrir um pacote de salgadinho. Um pacote industrializado. Mas ela não sabe descascar uma banana, ela não sabe descascar uma mexerica. Ela não consegue nem morder uma maçã para comer. Por quê? Porque ela acostumou. O que ela via todo dia na lancheira dela? O que ela tinha lá? Pacotinhos de fruta desidratada, pera desidratada, banana desidratada. Ai, que crocante. Nha, 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 nha. Ah, gente, pelo amor de Deus, né? Vocês sabem que eu falo a realidade aqui, né? Então, cuidado para vocês não serem. E outra coisa, é mais caro do que você ir lá comprar fruta. E olha que a gente está com as coisas a preço de ouro. Tem que tomar cuidado aonde gasta o nosso dinheiro, porque não tá fácil, né? Não tá fácil para ninguém. Não tá fácil no Brasil, não tá fácil no Canadá, em vários lugares, em várias partes do mundo não tá fácil pra gente ficar jogando dinheiro fora. E esses salgadinhos, esses snacks, não é barato. Ele sai mais caro do que a própria fruta. Então se atente aí, cuidado, tá, gente? Fica atento aí, fica a dica para vocês analisarem. Eu trago coisas aqui para vocês pensarem. Pensarem. Analisa, pensa, coloca a cabecinha aí para funcionar, se questiona, tá, gente? Se questiona. É muito importante você começar a pensar, tá? Começa a questionar. Eu sei que dá um pouquinho de trabalho, você que está com as crianças maiores aí, fazer a lancheira, porque eu tenho que fazer também, cedinho, tá? Eu faço duas aqui, eu faço uma lancheira 4:30 da manhã, que é para o meu esposo, e eu também coloco a marmita dele, coloco 3 porções de fruta, coloco o lanche, exatamente igual eu faço para a Laís. E quando dá 7 da manhã, eu já vou para a Laís, já faço a da Laís, entende? Então eu faço duas lancheiras, tem todo o trabalho junto, né? Às vezes eu tô fazendo comida logo 5 da manhã, eu sei, mas eu tenho certeza que meu esforço vai valer a pena, porque minha filha está crescendo bem, saudável, está nutrida, inteligente, que a alimentação dela é muito boa, isso faz com que as crianças fiquem inteligentes, teve uma ótima introdução alimentar, né? E segue com essa alimentação até hoje, fez toda a diferença na vida dela, né? Assim como a introdução alimentar de várias pessoas que me seguem aqui, que comprou meu guia, também fez a diferença, porque o método que vocês aplicam, que vocês compram lá do meu guia, é o que eu fiz para minha filha, né? Eu criei esse método para ela, na verdade. Então, isso faz, quando eu olho para ela, eu me sinto realizada como mãe, de olhar e ver como está minha filha bem nutrida e saudável. Tá? Eu fico muito feliz de ver isso, né? De falar assim, nossa, foi eu ensinei ela, né? Eu mando a lancheira, ela come tudo, falo, nossa, olha lá, até a professora dela aqui fala, nossa, sua lancheira é bonita, né? Por quê? Porque aqui eles também comem um monte de porcaria. Aqui 2 vezes na semana as pessoas compram lanche e entregam na escola, é pizza, hambúrguer, entende, gente? Então, o dela não, é arroz, feijão, é a fruta, né? E às vezes eu consigo, mando salada, senão eu mando legumes para ela, tá bom? Então a gente precisa, ok?
ver o que a gente faz de melhor aí para a criança, tá? Fazer o de melhor. Tem que procurar, diante da nossa realidade, tentar fazer o nosso melhor. Não o que é mais fácil pra gente, tá? Toma cuidado com isso. A gente fala, é mais fácil para mim colocar um pacote de salgadinho, um pacote de bolacha, um suco de caixinha. É mais fácil para mim, tá? Mas o mais fácil para você hoje vai fazer você ficar muito triste e chorar amanhã. Cuidado. Sabe aquele negócio? O fácil depois fica difícil, o difícil fica fácil. Cuidado com isso. Então, passe pela introdução alimentar de seus bebês, mesmo sendo difícil, mesmo dando trabalho, ensina eles a comerem da forma correta, tá bom? Ah, se vocês não conseguem, não sabem como fazer, vai lá e conhece meu guia passo a passo. A gente sempre está aqui conversando, tem o guia para ajudar vocês, que tem tudo lá. Estamos aqui de terça e quinta falando sobre o assunto. Vocês aprendem muito aqui, entendeu? Então, mais o guia para você ir lá olhar e seguir, tá, gente? Mas vá, faça o melhor para a criança de vocês, tá bom? Ó, eu tenho que ir. Ótimo final de semana para vocês. Espero que essa live hoje tenha ajudado um pouquinho, né? Essa conversa hoje que a gente teve aqui, né? Que vocês tenham entendido sobre carnes, tá bom? Se você tem alguma dúvida, volta, revê de novo a nossa live aqui, tá, gente? Se vocês me seguem, já me segue aqui, né? Ótimo final de semana para vocês. Na terça-feira a gente está aqui às 2 da tarde, se Deus quiser. Em nome de Jesus, a gente está aqui, que o Senhor venha abençoar o final de semana de vocês, tá bom? Beijo, viu, gente? Até terça-feira, se Deus quiser. Primeiro é tchau aqui para vocês, agora aqui para vocês.